Agora, né, pessoal, a gente continua nossa aula de histologia e embriologia tecido conjuntivo com as fibras do tecido conjuntivo. Ajeitar aqui um pouquinho melhor para a gente conseguir ver a tela. A gente conseguir se ver um pouquinho também. Então, fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. Nessa figura aí que a gente já viu, as fibras elásticas estão de rosinha e as fibras colágenas estão de esse pretinho aqui assim, né, parecendo uma estradinha aí de linhas paralelas. E fibras colágenas são as mais comuns, né, as mais longas, de aspecto ondulado, que não se anastomosam. O que é isso? Que não se fundem umas com as outras, elas se cruzam, né? No tecido vivo dão uma coloração branca e vão se corar por corantes ácidos, né? Na coloração mais comum se coram pela eosina. E se submetidas à ebulição, se desestruturam e ao resfriar formam cola ou gelatina. É por isso, né, que os dedinhos da gente cola, a hora que a gente come colam, a hora que a gente come aquele delicioso frango caipira, ou ainda quando a gente come aquela feijoada, porque tem muito colágeno ali, né, nas peles, nos pertences de feijoada e também no frango, no pé do frango, nas peles do frango ali. Fibras colágenas, então, têm essas várias disposições nas diversas regiões do organismo e vocês veem nessa imagem aqui à direita, que, né, as fibras colágenas estão marcadas como esses caminhozinhos aqui, ó, mais marronzinhos, né? E aí estão os núcleos, né, das células e fibras elásticas aqui, ó, esses risquinhos mais fininhos que a gente mostra, né, nessa imagem aqui. Então, dependendo da necessidade funcional, se, por exemplo, é uma região que faz mais movimentos, né, igual o nosso punho aqui, que faz movimentos em várias direções, as fibras colágenas têm que ser organizadas, né, em várias direções. Elas podem ser desordenadas, paralelas, por exemplo, o caso, né, dos tendões aqui, ó, da nossa mão, tem vários tendões aqui no dorso da mão, né? Ou ainda entrecruzadas, que é o que a gente falou, que elas não se anastomosam, mas elas se entrecruzam, né? Igual quando a gente está fazendo aqui assim com os nossos dedos. A microscopia eletrônica, né, mostrou que as subunidades das fibras de colágeno são fibrilas construídas por moléculas, né, de tropocolágeno e várias fibrilas juntas formam várias fibras de colágeno. Existem aproximadamente, né, 29 tipos de colágeno diferentes e são classificados dependendo, né, diferenciados dependendo de como as cadeias da tripla hélice da molécula vão se organizar aí dentro dessa estrutura. Nós temos ainda que falar, né, sobre quem sintetiza. Quem sintetiza fibras colágenas são os fibroblastos e várias outras células, mas principalmente fibroblastos. Células de Schwann, né? Células epiteliais da membrana basal também sintetizam fibras colágenas. E as células musculares sintetizam o colágeno da parede das artérias. É por isso que, para fortalecer as artérias, geralmente, né, e os vasos sanguíneos, é recomendado, por exemplo, para a pessoa caminhar, porque a atividade muscular ali vai ativar a produção de colágeno. Nessa imagem aqui que a gente já viu, focando nas células, agora a gente vai ver hematoxilina e eosina, as fibras colágenas distribuídas de forma desordenada aqui entre as células que a gente já viu. As fibras reticulares ou de reticulina são colágeno do tipo 3, de forma também, né, entrecruzada, comuns nos órgãos hematopoéticos, por exemplo, a medula óssea, e difíceis de serem vistas em preparações comuns. São feitas impregnações por prata para que a gente consiga ver essas fibras, que são as fibras reticulares. E aí, por essa impregnação por prata, são chamadas de fibras argirófilas ou fibras negras ou fibras nigras. Vocês podem ver essas três citações aí na literatura. E são formadas, né, em continuidade com as fibras colágenas por fibras pré-colágenas. Nessa imagem aqui, né, é um tumor de linfonodos, né, um linfoma de linfócitos,
E aí tem infiltração de células, ó, em torno de vasos sanguíneos. Vocês vejam que essa parede do vaso sanguíneo aqui, todos esses risquinhos pretinhos aqui, ó, ao redor da parede do vaso sanguíneo, são fibras reticulares, né, que formam essas coroas perivasculares. As células de linfoma estão entre, né, essas coroas de tecido conjuntivo, fibras reticulares, e são fibras argirófilas, porque, né, são impregnadas pela prata. As fibras elásticas são finas, onduladas, anastomosadas, quer dizer que se fundem umas com as outras. A cor é levemente amarelada em vivo e são mal coradas nas preparações comuns, sendo evidenciadas pela metodologia da fucsina-resorcina de Wright. A elastina e as microfibrilas são sintetizadas, né, por fibroblastos também, que conferem, né, a essas fibras a características de ser um material elástico, de alta resistência e de durabilidade. Então, estão presentes em locais onde é necessária muita elasticidade. Na parede das artérias, em algumas cartilagens e também no pulmão. Vocês imaginam as artérias, né? A cada pulsação do coração, eles precisam se acomodar àquela pulsação. O pulmão também, né? Aquele movimento de, né, inspiração e expiração, e nas cartilagens justamente por conta do impacto. Nessa imagem aqui, hematoxilina e eosina, mostrando as fibras elásticas. Ó. As fibras colágenas são essas estradinhas mais grossas e as fibras elásticas, essas mais fininhas aqui. As fibras elásticas típicas têm muita elastina e poucas microfibrilas de colágeno. As oxitalânicas têm muitas microfibrilas e pouca ou nenhuma elastina. E as elauínicas têm microfibrilas e pouca elastina. Nessa imagem aqui, é uma impregnação pela prata e a gente vê, né, esse grande vaso sanguíneo aqui, essa artéria, com essa parede aqui, parecendo uma roupinha de babado, sabe aqueles tecidos assim que faz um babado? Isso tudo aí são as fibras elásticas, né, da parede dessa artéria, que é o lome da artéria, com células aí dentro do sangue que coagulou, e aqui as fibras elásticas em negro. Agora nós vamos para a classificação dos tecidos conjuntivos, em tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, denso, o denso modelado e não modelado, o adiposo multi-unilocular, cartilaginoso, cartilagem hialina, elástica, fibrosa, tecido ósseo e tecido hematopoético. Primeiro, propriamente dito, né, apresenta células típicas que a gente já falou, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, plasmócitos, adipócitos, um ou outro fibrócito, né, imersas nessa matriz gelatinosa com fibras de colágeno e elastina. O colágeno permite a resistência do tecido e a elastina, o nome próprio já diz, né, elasticidade. E o tecido conjuntivo propriamente dito pode ser frouxo, na derme e hipoderme, a gente percebe, né, que a pele precisa de ter elasticidade em diferentes direções, ou ainda denso aqui nos tendões, por quê? Porque os tendões precisam fazer força em uma direção ou em menos direção. O tecido conjuntivo frouxo, então, é delicado, pregueável e elástico, muito distribuído pelo corpo, com equilíbrio, né, entre o tanto de células e o tanto de matriz que tem, contendo, né, fibras também em material amorfo, sustentado, né, por tecido conjuntivo mais denso, com essa consistência, né, mole e flexível, para quê? Para permitir o deslizamento dos tecidos vizinhos sobre os mesmos. Senão, né, daria muita dor, por exemplo, né, a pele se deslocando assim em cima dos tendões. É uma das coisas que a gente pode dar como exemplo. O tecido conjuntivo frouxo é encontrado debaixo da pele, né? Tecido celular subcutâneo, tela subcutânea ou hipoderme, são nomes utilizados. E ainda abaixo das mucosas, né? Do tecido conjuntivo mucoso ou celular. Também provocaria muita dor, né? Se o tecido não se acomodasse, por exemplo, a situação só de engolir, né? Para descer o bolo, né? De alimentar ali pelo esôfago. Nessa imagem aqui, né, que a gente já viu, estão o quê? As fibras colágenas, que a gente já viu, essas estradinhas mais grossas, as fibras elásticas nesse tecido conjuntivo frouxo. Parece que é assim, é uma malha, né,
tipo aquelas blusas de lã que fazia na mão antigamente, acho que hoje ainda faz, né? Que usou uma agulha bem grossa para tecer ali com pontos bem grandes essa malha, esse tecido aí subcutâneo. Tecido conjuntivo denso modelado, né? Vão predominar fibras conjuntivas paralelas, o colágeno paralelo, né? Produzido, né? Justamente para dar essa rigidez, essa não é nem rigidez a palavra, essa resistência, né? Os fibroblastos estão dispostos em fileiras e foram, entre aspas, aprisionados ali pelas fibras, né? De tecido conjuntivo denso modelado. E os fibrócitos aparecem como núcleos, né, alongados e escuros. Não é um tecido listradinho, isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Os fininhos e alongadinhos são núcleos de fibroblastos, igual esses que eu estou apontando aqui, mais roxinhos, isso é hematoxilineosina. E as fibras colágenas, ó, são essas dispostas em imagem paralela entre essas células. Essas áreas brancas aqui, ó, são áreas que são mais artefato de técnica, né? Porque na realidade o tecido vivo não tem tanto essas distâncias aí. Esse tecido denso modelado, né, tá nos tendões que ligam os músculos aos ossos e tem a coloração branca no tecido vivo justamente por conta de ser rico em colágeno. E são praticamente inextensíveis, apesar de serem alongáveis. A gente alonga, né, os tendões, a gente alonga, assim, faz alongamentos, por exemplo, né, tem pequena capacidade de regeneração. Lesões de tendões em animais geralmente, né, são de difícil recuperação. Aqui uma comparação do tecido conjuntivo frouxo, que parece aquela malha aberta que eu falei com vocês, né? As células aqui entre essas fibras. E aqui o tecido conjuntivo denso, né? Modelado com, né, muita fibra colágena paralela e as células aí meio espremidinhas entre essas fibras colágenas. O tecido, né, conjuntivo denso não modelado permite a resistência à tração, ao atrito, às pressões, né? As células estão em pequena quantidade e muitas fibras colágenas, né, desordenadas que promovem o quê? Resistência mecânica em várias direções. O material amorfo também em pouca quantidade. E o exemplo é a derme. Aí nós temos, né, o tecido conjuntivo denso não modelado, debaixo aqui do epitélio, né, de esôfago, aqui a parte epitelial, e aqui na estrelinha, né, nós temos o tecido conjuntivo denso não modelado, aí, né, num aumento menor com muitas fibras, né, as células aí com núcleos alongados que a gente pode ver nessa imagem aí. O tecido conjuntivo adiposo, a gente já falou, né, multilocular, com gorduras em várias gotas dentro da célula, no interior do citoplasma, e o adiposo unilocular, né, gordura como uma única gota no citoplasma, empurrando o núcleo para a periferia, que é o maior depósito de energia, né, na forma de triglicerídeos lá. Importantes para órgãos de hibernação e em partes do organismo, igual a gente já falou, nos rins, para amortecimento e, né, posicionamento do rim no lugar certo. O que eu já disse também, né, em preparações comuns, o processamento dissolve a gordura e dá a impressão dessas células vazias, e a microscopia óptica a gente vê a imagem negativa, que não é a não imagem, onde existia a gordura. Corantes específicos do grupo Sudan 3 e Sudan 4 podem nos ajudar a ver esse tecido adiposo em preparações especiais. Aqui, né, unilocular, essa grande gota de gordura, e o multilocular, né, com essas pequenas gotas de gordura aqui dentro da célula. Eles podem sim estar um pertinho do outro aí. Aqui, adipócitos, para a gente lembrar, né, essa imagem negativa aqui. O resto tudo é musculatura, tá, gente? A gente vai ver em outras aulas, mas para mostrar para a gente, sabe aquela gordura entremeada que a gente vai aprender lá na frente, na aula de tecnologia de carne, que é o marmoreio da carne, a gordura, a carne marmorizada? São esses adipócitos aqui, ó, localizados entre as fibras musculares. Tecido cartilaginoso vai ter essas células mais especializadas aí, que são os condrócitos. Lembrando que nós vamos ter aula específica de cartilagem, então por isso que eu vou passar aqui um pouco mais rápido, né? Que vão secretar esses condrócitos, a rede compacta de fibras colágenas, numa matriz gelatinosa consistente e sem vascularização.
Aqui, só para a gente, né, ter uma ideia de como o tecido cartilaginoso vai se apresentar à microscopia óptica, nós vamos ver tudo direitinho, essas células aqui, né, essa parte periférica aqui do tecido cartilaginoso, lá na aula de tecido cartilaginoso. E essa cartilagem, a primeira classificação que a gente faz é a cartilagem hialina das articulações, aquela cartilagem branquinha que a gente vê a hora que a gente separa, né, ali o frango pelas articulações, né, pelas juntas, a gente faz geralmente os cortes do frango. E aí a gente vê uma parte branquinha ali, que é a cartilagem hialina. Cartilagem elástica no ouvido externo e na epiglote. Epiglote, né, é aquela estruturazinha ali, uma parte da glote que separa, né, a orofaringe da nasofaringe. Então, ou para o conteúdo ir para o esôfago, no caso do bolo alimentar, da saliva, ou para o conteúdo ir o ar, né, na hora que a gente inspira direto para o pulmão. E no ouvido externo, né, essa cartilagem é elástica, uma das coisas que a gente pode perceber, eu não sei se vocês já trabalharam em empresa que tinha muito ruído e tiveram que usar aquele abafador de ruído, igual quando a gente trabalha, né, muito tempo com fone aqui também, a gente percebe, né, que o nosso ouvido há uma dilataçãozinha e parece que a gente está com o ouvido desse tamanho, hora que a gente tirou aquele abafador de ruído, né. E a cartilagem fibrosa, ali nos discos intervertebrais, tem uma vértebra em cima, outra vértebra embaixo, o disco vertebral, né, intervertebral, está posicionado entre essas duas vértebras aí, existem dois discos intervertebrais. Aqui o aspecto do tecido cartilaginoso, essa parte de cima, aqui, né? Aqui embaixo a gente já vai aprender, depois que houve a substituição da cartilagem por osso, na aula específica, do tecido ósseo, que é o esqueleto da maioria dos vertebrados, né? Nós temos células principais que são os osteócitos, em cavidades que são osteoplastos, existentes no interior da matriz, né, que é intercelular e é extremamente rígida. Só não é mais rígida do que o esmalte dos nossos dentes. Nessa matriz rígida estão as partes orgânicas, né, compostas por fibras colágenas, e a parte inorgânica, que é o fosfato de cálcio. Quando a gente pega aqueles ossos preparados, né, que vocês tiveram oportunidade de trabalhar lá na anatomia, aquele osso que não fede mais, né, porque se você pegar um osso in natura e deixar ali, ele vai apodrecer primeiro, a parte viva, para depois ficar a parte inorgânica, que é o fosfato de cálcio, que já não, né, cheira mal mais, porque não vai ter mais efeito de putrefação dos micro-organismos. E esse tecido ósseo tem canais de ligação, né, que são os canais de Havers e canais de Volkmann, que participam da nutrição das células. Justamente, né, nessa imagem aqui, para a gente ver esses canais, ó, aqui os canais longitudinais e os canais transversais. E as células, né, os osteócitos dispostos aí de maneira concêntrica, esses risquinhos aqui, né, é um corte transversal de osso. Esses risquinhos aqui são os núcleos de osteócitos, né, nessas unidades aqui do tecido ósseo. Para a gente lembrar que, né, lá dentro do osso, vocês já aprenderam isso na aula de anatomia também, que eu tenho certeza, né, epífise, metáfise, diáfise, né, a epífise, a extremidade dilatada, a metáfise, a transição entre epífise e diáfise, e geralmente na epífise, né, nós temos o quê? Osso mais esponjoso, a gente já aprendeu também. E também no interior da cavidade medular, né, da medula óssea, que é diferente da medula espinhal, nós temos tecido esponjoso, com a parte de tecido ósseo compacto, né, gente? Aqueles canaizinhos que a gente viu, né? Aqui, ó, canais de Volkmann, que são os longitudinais, e canais de Havers. Desculpa, eu falei errado. Canais de Havers, que são os longitudinais, e canais de Volkmann, que são os transversais. Mas a gente vai ter aula específica sobre isso. E a membrana externa, né, que é um tecido conjuntivo também, que é o periósteo. Isso tudo vocês já aprenderam lá na anatomia. E aqui as áreas concêntricas que a gente já tinha visto, né, nas outras imagens aí para frente. O tecido conjuntivo hematopoético. A função é formar, né, o que a gente chama de elementos figurados do sangue, porque não são só células, né? Hemácias ou eritrócitos são células vermelhas, leucócitos, né, que são as células brancas, e os leucócitos se subdividem em neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. E ainda, né, aqueles fragmentos de megacariócitos estão lá na medula óssea,
que formam as plaquetas ou trombócitos, aí dependendo da espécie, né? Plaquetas nos mamíferos, trombócitos nas aves. E é no tecido hematopoético que, a partir das células tronco multipotentes ou totipotentes, pluripotentes, que são formadas as células sanguíneas da linhagem, né? Mieloide, por exemplo, produzida na medula óssea vermelha, e da série linfóide, produzidas no baço e nos gânglios linfáticos. Gânglios linfáticos são os linfonodos, né, que estão localizados estrategicamente, né, aqui como o nosso linfonodo submandibular, que inflamam para tentar conter a infecção, por exemplo, quando a gente está com dor de garganta, me inflama aqui. E a partir da medula óssea, nesse desenho esquemático aqui, que a gente tem uma célula hematopoética pluripotente, que vai se diferenciar em eritrócitos, ou em plaquetas, ou em linfócitos, que vão dar origem a linfócitos B e linfócitos T, ou ainda numa linhagem que vai originar os macrófagos, os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Fechando esse assunto aqui de tecido conjuntivo. Vai ser composto sempre, né, por muita matriz intercelular, fibras e células. As principais células são mesenquimáticas indiferenciadas, fibroblastos, fibrócitos, plasmócitos, mastócitos, macrófagos, células adiposas. As fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. As classificações: tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo denso modelado e não modelado, tecido adiposo multilocular e unilocular, as cartilagens, né? Tecido cartilaginoso, hialino, elástico e fibroso, nós vamos falar disso em aula específica, tecido ósseo, também tem aula específica, e tecido hematopoético. Aqui, né, são as literaturas recomendadas para essa aula, o livro, né, de histologia do Junqueira e Carneiro, e para que vocês visitem também o Atlas de Histologia lá do ICB da Federal de Goiás, que tem muita imagem boa lá para a gente utilizar. Eu gostaria de deixar aqui essa mensagem final, agradecer pela atenção de vocês. Nós estamos aí para trabalhar por esse futuro melhor e, né, eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou preparando essas aulas aqui com muito carinho para vocês. Estou à disposição para a gente falar a respeito das dúvidas, dos questionamentos e espero, né, que as aulas estejam ajudando vocês aí, tá bom? A gente segue daqui com muita atenção, muito carinho, passando conteúdo para vocês, para que, né, na hora que a gente retomar as aulas, as coisas possam acontecer de uma maneira adequada. Fiquem aí, fiquem seguros, cuidem de vocês, cuidem dos seus e continuem estudando. Não deixe acumular, tá, pessoal? Tá chegando o final do semestre, senão vira aquela loucura. Não pode deixar acumular. A cada aula eu vou passar questionário e esses questionários vão valer ponto. Se os questionários forem bem feitos, quem sabe eles valem até metade ou a maior parte dos pontos da última prova. Acho que vai ajudar muita gente a fazer os questionários direitinho, primeiro, para estudar para a prova, e segundo, né, para ter uns pontos aí, entre aspas, na faixa para a prova. Mas não vale qualquer resposta, hein? Eu confiro todos, eu olho todos. Eu vou montar aula prática e na aula prática eu dou mais informações a respeito dos questionários, tá bom? Mas vão fazendo semana a semana os questionários, que aí vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil estudar a matéria, tá joia? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem seguros.